Olá, bom dia! Bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, a Virginiana Radiestesista, @dupafenda, nessa segunda-feira, 5 de maio de 2025. Como havia prometido para vocês, vamos conversar sobre proteção. Segunda parte. E também quero agradecer aos inscritos no canal. Gratidão aos compartilhamentos, aos joinhas dados. E continuem assistindo, se vocês gostarem dos assuntos que eu trago aqui nesse canal. Façam sugestões, peçam, comentem. Fala sobre isso, tem dúvidas sobre determinadas coisas, certo? E aí a gente pode trocar experiências, saber o que vocês passam, o que vocês já passaram, o que vocês têm para contar, né? Quero saber. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre proteção, a segunda parte. E com muita cautela, porque na meditação que eu fiz hoje de manhã, eu fiz uma meditação xamânica. Vocês podem colocar, tem o som xamânico. Só procurar aqui mesmo no canal. Vocês têm vários sons xamânicos, vocês podem meditar através deles, né? E como sempre eu tiro a minha carta do dia e saiu a carta da cautela. Aqui. Acho que tá invertida. Cautela do oráculo das benzedeiras. Então, essa proteção em radiestesia, nós temos vários gráficos para nos proteger, como eu já falei antes, né? Vários gráficos que nos protegem. Antimagia, decágono, triturador, o próprio diafragma, através dos testemunhos, o labirinto de Hermes nos protege, Osho, grande protetor, né? Gráfico do Osho. Eles são usados para proteção, incluindo o gráfico que eu já falei do escudo de 9 círculos. Que todos esses gráficos são específicos para proteção contra energias negativas e para a sua saúde física, emocional, espiritual, mental, certo? E como nós estamos num período perigoso, a carta realmente que saiu, que o astral, o universo mandou, foi a carta da cautela, do cuidado. Bom, cuidado ao sair, cuidado com acidentes domésticos, cuidado com acidentes públicos, ande com atenção nas ruas, nos lugares que você vai, né? Às vezes um tropeção pode causar um acidente simples, uma topada, você pode ter um problema sério no período desse que Plutão está no comando, certo? Então, como podemos eliminar energias negativas, presença de magias negativas através desses gráficos? O escape, por exemplo, ele vai equilibrar o ambiente e compensa energias deletérias. O decágono ele ativa, amplifica e sintoniza testemunhos em radiestesias. A placa radiônica do escudo protetor também protege contra energias negativas, já falei isso em outros vídeos. Para a sua saúde,
Pode ser usada com pessoas, animais, locais, objetos. Gráfico de 9 círculos também protege bens materiais, objetos, pessoas, animais, locais de energias negativas. Cuidado para não perder as coisas. Ótima semana para perder documentos. Documentos, papéis importantes. Então, cuidado. Tenha cautela, né? De olhos abertos, mente aberta. Tenha clareza mental nos lugares que você for, com quem você vai falar. Tenha clareza mental, tenha foco. Acorde, fique acordado o tempo todo. Não deixa passar batido, tá? Então, esses gráficos, realmente, eles têm o poder de fazer com que a nossa proteção, ela fique ampliada. Você cria uma blindagem em torno de você que vai te ajudar nesses momentos em que você sentir que está sensível. Eu não estou tendo força para correr atrás, né? Então, nesse momento, a gente precisa ter cuidado, precisa ter cautela, ouvir, né? Ouvir a natureza, ouvir os sons da natureza. E quanto a isso, você ter a proteção dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, né? De um santo protetor, de um orixá protetor, em quem você tem fé para proteger você. Se não tem fé nenhuma, se não acredita em nada, coloca no seu coração a vontade de ser protegido. Fica de olho, né? A proteção, ela no contexto geral, ela se refere a defender ou preservar algo ou alguém de perigo, de danos, como eu falei, documentos, papéis importantes, dinheiro e outros riscos. Pode também referir-se ao ato de fornecer apoio, né? Você pode proteger, dar apoio, ajuda ou cuidado especial para quem precisa. Você pode ter a defesa contra perigo, por exemplo, proteção da lei, significa defesa que a lei proporciona a um indivíduo. Apoio, auxílio, proteção, direito das crianças, significa apoio e garantia do direito das crianças. Tome cuidado com suas crianças. Abrigo ou resguardo, uma embalagem que protege, um produto, é uma forma de proteção física. Então a gente tem o quê? Cautela. Hoje em dia, cautela foi o que me veio com a embalagem de certos alimentos. Olhar a validade, ver se não está estufada, se não está com problema, se não está com ferrugem. Isso pode ocasionar danos irreversíveis à sua saúde, certo? A proteção de dados e informática refere-se à proteção da informação sensível, proteção da memória do computador, da memória do seu celular. E informática refere-se à proteção contra acesso não autorizado à memória do computador. Em suma, a proteção é uma palavra com significado amplo que pode ser usado para descrever diversas formas de defesa, apoio e cuidado.
cuidado com algo, ou alguém que está mais fraco, né? Você proteger essas pessoas, abrigar na guarita. Na Bíblia, ensina que a proteção divina é um dom e uma promessa para aqueles que confiam em Deus. Ela fala sobre proteção física, espiritual e emocional e oferece refúgio e segurança em meio às tribulações da vida. Cristo disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra coisa é sobre a proteção e também me foi trazida a carta do silêncio, né? O silêncio te protege. O silêncio faz com que você se interiorize. Durante a meditação, você ficar em silêncio. A radiestesia, ela traz esse conceito do silêncio. Deixa eu consertar aqui uma coisa, só um pouquinho. Então aproveita, dá um like, dá o seu joinha, se inscreve, curte, compartilha, tá bom? Para o meu canal crescer. Então o silêncio, ele vai fazer com que você se proteja também. Tem um filme, né, chamado, em um desses canais aí, O Silêncio. Se vocês puderem ver, né, tem a música do silêncio, tem os sons do silêncio, tem o barulho do silêncio. Então, é importante que vocês tirem um tempo para ficar com vocês mesmos em silêncio. É o estado de quem se cala ou se abstém de falar. Privação voluntária ou não de falar, de manifestar os próprios pensamentos. Então, você ficando em silêncio, você vai ouvir o seu interior. Você vai descansar a sua mente, descansar o seu emocional, respirando tranquilamente. Segura, solta pelo nariz, abaixa os ombros. Então, o silêncio, ele é uma forma de você se proteger também. Guardar o silêncio da nossa mãe, Maria, mês de maio, mês de Maria, né? Mês dos nossos pretos velhos, grandes sábios, nos ensinam até hoje. Nossos pretos velhos e pretas velhas, dia 13 de maio, nossa mãe Maria também, com seus ensinamentos de silêncio, silêncios de Nossa Senhora, o silêncio de Maria, o silêncio dos pretos velhos, as almas de sabedoria deles, sempre em silêncio, trabalhando em silêncio, dando proteção a todos nós. Gratidão, sempre. Então, o silêncio pode significar também desapego, libertação, esvaziamento de algo que já não faz mais sentido. Também pode o silêncio refletir felicidade,
certezas, convicção e força. Aí você está tranquilo, você está em silêncio, porque você está contente, está feliz, e você fica ali quietinho, não fica agitado. Os momentos certos para calarmos e guardarmos para nós aquilo que pensamos nos salva de problemas, nos protege de problemas, certo? O que o silêncio ensina? O silêncio ensina-nos sobre paciência, reflexão, autoconhecimento e a sabedoria de saber quando calar. Você não pode também ficar, né, igual mosca morta. Tem suas horas de silêncio, mas tem um limite, né, de economia de palavras, como dizia um chefe meu. Você está economizando palavras hoje? Não disse nada até hoje, mas a pessoa estava ali quietinha, né, meditando. Aprendeu a meditar. Então o silêncio permite a nós ouvir a nós mesmos e aos outros de forma mais atenta, e pode ser uma ferramenta poderosa para a comunicação e o crescimento pessoal. Reflexão, introspecção. O silêncio, ele cria espaço para a mente parar e processar informações, permitindo-nos refletir sobre as coisas que nos rodeiam e sobre nós mesmos. Da compreensão, da empatia. Quando nos calamos, damos oportunidades aos outros de falar e somos mais receptivos à sua comunicação, o que pode promover a compreensão e a empatia. Autoconhecimento. O silêncio pode nos ajudar a conectar com o nosso mundo interior, permitindo-nos identificar nossas emoções, pensamentos e valores, assim a entender melhor quem somos e a nos proteger. Sabedoria em saber quando calar. Nem tudo precisa de uma resposta na hora, de uma resposta imediata. Tanto que ele está aqui quietinho, né? Sentadinho, lá em silêncio, olhando, né? E a lua lá em cima, né? Ele no silêncio, na tranquilidade. Porque nem tudo precisa de resposta na hora, né? Tem, inclusive, as pessoas dizem que quando começam a namorar, fulano pergunta, quer namorar comigo? Aí a outra diz assim, eu vou pensar. Isso quer dizer, eu vou ficar em silêncio para te dar uma resposta. Não precisa ser na hora. Pode esperar, ela pode esperar. Aí você fica em silêncio. Não fica brigando dentro da sua cabeça por resposta nenhuma. Ou quando você quer vender alguma coisa, fulano quer comprar, isso assim, a pessoa diz, eu vou pensar. Tá bom. Não insiste. Deixa a pessoa ter o livre-arbítrio de pensar sobre aquele assunto, né? É a sabedoria em saber quando calar. Desculpa que eu ainda tô meio gripada. Então, nem tudo precisa de uma resposta imediata, e a sabedoria reside em saber quando é mais apropriado calar do que falar. Isso protege você.
Nós aprendemos isso dentro da radiestesia, antes de aplicarmos os gráficos. Às vezes você não precisa para correr, para fazer um gráfico de proteção. Basta você usar esses conhecimentos. Calar, silenciar, ter cautela, fazer suas orações, sua meditação. Antes de entrar, saindo fazendo gráfico, disparando gráfico, correndo atrás de cristal, correndo atrás de pedra. Acalme-se. Use desses recursos primeiro, certo? Então, o silêncio ele é a comunicação mais eficaz, por incrível que pareça. É uma ferramenta poderosa para a comunicação, transmitindo confiança, controle e calma. É isso que faz a proteção do silêncio. E permitindo que pessoas tenham impacto maior quando são ditas. Ele reduz o estresse e aumenta a clareza mental, como eu falei anteriormente. O silêncio pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a clareza, permitindo nos conectar com o momento presente e evitar mais presença no que fazemos e no que pensamos. Você precisa estar presente, acordado, mesmo durante o silêncio interior. Atento, né? Então os bichinhos são assim. Quando eles sentem qualquer mudança no clima, no ar, eles ficam em silêncio. Eu já falei isso num vídeo. Observe o silêncio dos animais. Observe o silêncio do canto dos passarinhos. Se você acorda todo dia com o cantar de um passarinho, tudo bem. Até que um dia você acorda e você não ouve aquele passarinho cantando. Abre o olho. Tem alguma coisa errada. O ar está parado, o ar está mudo, o ar está em silêncio, o ar está em contemplação de alguma coisa, se preparando para algo bom ou ruim, dependendo do silêncio que você ouve na natureza. Às vezes a natureza cala, as folhas nem balançam. Não tem vento, tudo parado. Alguma coisa pode estar errada no universo, né? Dentro da nossa casa, no nosso planetinha. Minha avó sempre dizia que você tem criança em casa. De repente você não escuta barulho nenhum. Então silêncio, pode contar que essa criança está aprontando, fazendo besteira. Não dá outra. Cuidado quem tem criança em casa. Tem que ter barulheira de criança, sim. Né? Risada, brincadeira, brinquedo pra lá, brinquedo pra cá, barulho de brinquedo. E quando tem um silêncio, ou a criança está dormindo, você vai sempre lá verificar se ela está dormindo, tranquila, ou ela pode estar fazendo besteira. Então o silêncio, ele é uma forma de proteção, tá? Então, continuando aqui, o silêncio e a conexão com o espiritual em contextos religiosos ou espirituais, o silêncio pode ser visto como uma forma de conexão com algo maior do que nós mesmos. Seja Deus, o universo, a sabedoria interior, sua força divina interior, sua consciência cósmica. Sempre algo maior, uma sabedoria profunda que mora dentro da gente, no nosso ser. Eu sei que muita gente já falou isso, né? Isso não é novidade, mas não custa falar. E a radiestesia, ela
antes da gente entrar nos gráficos, nós temos todos esses recursos. Antes de você entrar fazendo gráfico, espalhando gráfico, por tudo quanto é lado, ok? Então o silêncio ele é muito importante para proteger, para equilibrar a sua saúde mental, promovendo reflexão, concentração e autoconhecimento. Permitir pausar e ponderar antes de agir ou falar, ajudando na tomada de decisões e na resolução de problemas. E além disso, o silêncio pode reduzir, como eu já falei, estresse, ansiedade, restaurando suas energias físicas e mentais. O silêncio ele oferece um espaço para a mente se acalmar. Então, repetindo aqui, o silêncio ele oferece esse espaço para a gente acalmar a nossa mente, acalmar nossas emoções, pensamentos, experiências. Você pode ter tido uma experiência ruim durante o dia e o silêncio vai fazer você se acalmar. Né? Você está no trabalho, de repente acontece alguma coisa, uma discussão, você entra em silêncio, respira fundo, vai dar uma saidinha no banheiro, manda o dia pelo corredor, respira, vai ajudar você a se proteger, a voltar mais calmo ou mais calma, certo? E a concentração, para finalizar, concentração e aprendizagem em ambientes de estudo, de trabalho, mesma coisa. Silêncio na sala de aula é muito importante para a compreensão de todo mundo, tanto do professor quanto do aluno que está assistindo a aula. Uma sala em que todo mundo está gritando, o professor falando, ninguém aprende nada. O professor fica no final do dia estressado, os outros colegas também ficam estressados porque você não para de falar, você não para de gritar, você não para de incomodar o colega. Então entra no seu silêncio. Isso protege você. Às vezes você não está entendendo e aquilo começa a agitar você. Não estou entendendo. Aí você começa a bater livro, bater carteira e tal, e falar, e levantar dedo, e não sei o quê. Então fique em silêncio e depois procure pela pessoa, peça explicação. Mas primeiro se acalme, tente resolver o seu problema interiormente, né? Porque às vezes o problema não é dos outros, é o nosso próprio problema. Quantas vezes eu não enxergava, às vezes o quadro, eu dizia, eu não estou vendo, não estou enxergando. Dá para a senhora aumentar essa letra? Ela dizia, mais do que isso é impossível, minha letra é grande. Aí eu sentava lá na frente, mesmo assim eu não enxergava. Até que um dia eu resolvi ir para o oftalmologista fazer um óculos. Resolvi. Fácil, eu não precisei de gráfico, não precisei de nada. Né? Só de clareza mental. Nesses momentos, é o que a gente tem que ter. Clareza mental. Saúde mental. Então, o silêncio pode reduzir estresse e ansiedade, proporcionando um estado de paz interior. Quanto à comunicação, o silêncio pode ser um elemento poderoso na comunicação, permitindo que as palavras tenham mais impacto e que o ouvinte tenha tempo para refletir. O descanso e recuperação, por exemplo, para atletas, o silêncio é fundamental para o descanso e recuperação física, equilíbrio, bem-estar. O silêncio contribui para que o seu nível físico melhore,
quanto o seu emocional e mental. Além disso, é um ato de respeito. Dar voz ao outro em vez de falar incessantemente. Tem gente que fala e não dá tempo do outro se expressar. É um ato de respeito que valoriza a empatia e o entendimento. Então, por hoje, gente, gratidão pela companhia de vocês. Eu agradeço as curtidas, eu agradeço aos inscritos e aperto o sininho. E até o próximo vídeo. Gratidão.